Então vamos lá, vamos ver se eu consigo seguir mais agora e termino pelo menos por hoje, porque eu acho que eu tenho mais coisa para fazer e pelo menos descansar, porque talvez eu tenha que ir pro estacionamento, talvez não, provavelmente eu tenha que ir. Mas isso é um assunto para falar nos vídeos de introdução. Ou então quando chegar a memória lá pra frente, então não quero falar sobre isso não. É, tá. Deixa eu ver o que mais eu lembro da Fazenda. Já falei minha relação com animais, falei sobre minha irmã, sobre a relação com os meninos. E agora vem uma parte um pouco mais que vai ser mais análise e algumas lembranças. Mas eu acho que é uma coisa mais difícil, assim, de... Né, você no futuro você consegue entender como é que eu tô lidando com isso. Mas mais difícil no sentido que tem muita coisa que provavelmente no futuro eu tenho uma outra análise sobre isso. E que os anos foram se passando e minhas análises foram... assim, eu nunca fui de analisar isso, mas sempre que eu dava algum flashback eu tentava compreender quando tinha algum assunto em torno disso. Então vamos lá. Não, vou deixar isso para depois. Eu vou tentar falar da minha relação com a escola, porque isso aí eu tô tentando postergar, porque eu talvez não queira chegar nisso agora. Então, vou postergar isso para frente. Vamos, então, minha relação com a escola. Então, quando eu estava na fazenda, a escola era de manhã, eu mudei o turno da tarde, larguei, assim, quinta série, obrigatoriamente, na escola que eu tinha, que eu estava, né, que era uma escola particular. Eu acho que nesse período já tinha bolsa, então não tinha que pagar a mensalidade. E, e mais na frente, na verdade, essa minha descoberta que eu era bolsista era meio estranha, porque no ano seguinte, provavelmente, ou no ano anterior, aí vai ficar confuso, agora vai ficar confuso, porque eu tentar chegar nesse ponto de que eu era bolsista, mas eu tenho que falar que eu, em um certo momento, acho que quando eu era coroinha ou depois, eu fiquei coroinha, para ser coroinha, eu não sei se eu estava em processo de fazer a Eucaristia, que eu acho que é, isso assim, eu não tenho muita memória do trâmite e também não tinha tanta ligação com a Igreja Católica para saber como é que funciona. Hoje eu não vou saber, na minha memória, ter uma resolução específica sobre isso, mas eu sei que meu padrinho era o padre da igreja, porque, assim, não que não tivesse conhecido familiar, porque normalmente alguém que vira padrinho no Nordeste, ele tem uma ligação com a família. E no caso, como a gente veio de São Paulo e tudo mais, e assim, minha família, minha avó tinha morrido recentemente, e minha mãe, meu pai estava em outro local, estava em São Paulo, e ela meio que segurava as pontas, se recebia o quanto recebia se meu pai pagava. Eu não vou saber da época, porque tipo, para mim não fazia nenhuma diferença. Então, isso talvez lá na frente, quando tentando falar sobre assunto específico, eu vá resgatando. Mas nesse ponto aqui não interessa muito. Mas eu tenho que pelo menos dar ênfase de, tipo, eu era bolsista. E como eu era bolsista? Meu padrinho era o padre. Minha madrinha era irmã Irene. Hoje, provavelmente, ela é falecida, porque ela já era uma senhora de idade na época. Então, irmã Irene era a minha madrinha. Então, meio que ela custeou minha educação básica numa escola particular. Que, se eu não me engano, quando eu for falar da escola em si, eu acho que eu tenho que falar da escola lá no futuro. Assim, quando eu chegar mais pra frente. Mas o que eu posso adiantar é que ela era minha madrinha e provavelmente foi isso que me fez, sem dar spoiler, né?
Provavelmente isso que na minha cabeça ali naquele momento era justificativo por eu ser bolsista. Existia uma certa relação na escola particular com os bolsistas, porque assim, normalmente quem era bolsista na escola, ou era porque você era um bom atleta que a escola vai precisar disso para impulsionar alguma coisa, ou porque você é muito inteligente e no determinado momento você vai dar frutos para a escola porque você vai passar num curso técnico, vai fazer alguma coisa. E eu não me encaixava muito bem nisso, não que eu fosse totalmente burro, não é isso. Eu não me julgo que eu fui totalmente burro a minha vida, mas idiota eu acho que sim, mas burro totalmente não, vamos dizer parcialmente burro. Então, eu não me encaixava em nenhum desses perfis até então. E na quinta série eu pegar esse ônibus que passava na fazenda para buscar e para levar, era um ônibus custeado. Aí agora eu posso fazer uma análise. Era um ônibus que é custeado pela prefeitura, porque era um ônibus da prefeitura. E os alunos que cursavam essa escola particular não eram pobres, né? Se a gente fosse parar para pensar. E analisando hoje, eu sei que, tipo, quando eu falei, quem ia para a escola era a filha do prefeito. Então, meio que a máquina pública da época sendo utilizada para benefício próprio. E querendo ou não, se eu começar a entrar nesse assunto, eu vou dizer que existia essa relação de benefício, né? Que era visível. E isso vem, imagina aí, se eu já cito muito a questão do lado patriarcal que foi um choque para mim na infância, porque assim, a minha concepção de ser humano não vem de um lado patriarcal, vem de um lado matriarcal, né? Que no caso foi minha mãe, que meio que bancou minha personalidade durante a minha formação. E também muito se deve ao comportamento dela, que ela sempre foi muito à frente da vida a ponto de peitar o mundo todo pelo que ela acreditava. E ela é assim até hoje. Então é mérito dela por me formar com essa visão. Mas nessa época as coisas eram assim, não que hoje tenha mudado muito, mas nessa época basicamente era assim. Nossa, e agora a Milka tá gritando ali e vai me atrapalhar. Eu vou dar uma pausa para tentar resolver isso e volto já. Foi lá resolver o drama da Milka que tava desesperada, querendo sair. Mas bem, deixa eu ver onde é que tá voltando. Antes de ser interrompido, Então, eu fazendo já uma análise tinha essa questão, né? Aí eu falei, as meninas mais bonitas que eu já tinha. Não era bem assim, mas eu falo porque, se eu não me engano, a filha mais velha do prefeito, ela era. As filhas do prefeito tinham uma beleza muito exótica, entendeu? Sempre muito bem cuidada, obviamente, filha do prefeito, né? Super bem cuidada, mas era um pessoal assim, vamos dizer assim, quem tinha mais condição, que tinha uma visão mais diferente, porque assim, mesmo sendo uma escola particular, tinha muito cruzamento de percepção de vida. Uma pessoa que tem um pouco mais de abertura para novas culturas, ele tem uma visão diferente. A pessoa é filha do prefeito e tal, e a família do prefeito viaja para a capital, para isso, para aquilo outro. Então já é uma criança ou um pré-adolescente ou um adolescente que já tem uma visão de mundo, puxa, nossa, muito diferente daquele que nunca saiu do interior e nunca nem viu o mar. E isso também acontecia, tinha criança que era assim e estudava na escola particular, porque essa escola particular, por mais que fosse particular, quem estava na escola pública de fato, ali naquele momento que eu consigo perceber,
era quem na família não tinha realmente ou condição suficiente para pagar uma escola particular, que era bem melhor do que a pública, ou realmente não se importava com a questão da educação do filho. Então, tipo, a preferência é uma escola gratuita, né? E assim, era precária a escola pública de qualquer maneira, e hoje ainda é, imagina há 300 milhões de anos atrás. Então, então essa era a minha percepção, e já fazendo um pouco de análise. Então essas meninas eram muito bem cuidadas, tinham uma forma de se expressar diferente, então acabava chamando a atenção. Então quando eu falei, eram as meninas que mais... Não, não era. Aquilo foi uma ênfase de um vídeo anterior, mas não era bem assim. Elas eram bonitas de fato, a beleza era exótica, porque eu acho que eram, eram belezas diferentes, entendeu? Então tinha uma que era um moreno, uma morena meio que jambo, mas um moreno jambo, mas com um olho muito verde e cabelo loiro. E a outra já era muito mais clarinha, com os olhos mais amendoados e cabelo castanho. Então eram as coisas assim, bem diferentes uma da outra. E eu acho que eram irmãs de idade diferente, tinha prima também, era todo mundo um pouco diferente, mas eram bem afeiçoadas, vamos dizer assim. E assim, querendo ou não, quando você está num ônibus, que aquele era um ônibus bancado pela prefeitura, de certa forma, e todo mundo ali ou era de família mais todo mundo sabia, é a filho do prefeito, então tipo, ficava aquele humorinho, sabe? Acho que meio aquela questão de patricinha, sabe? Mas ali no contexto não se encaixava muito, mas vamos denominar que era dessa forma. E, e, e aí eu ia, né, para a escola, eu tive esse contato com o pessoal do ônibus. Mas não era um contato muito grande, porque como eu acho que, não sei se foi no meio do ano letivo que a gente fez essa mudança, ou foi no começo do ano letivo, vamos dizer que foi no começo do ano letivo, porque eu me lembro de pegar só um Natal, uma festa grande, e essas festas grandes na fazenda, ou feriados como feriados religiosos, né? Tipo Natal, Semana Santa. Então eu lembro de ter pego apenas um, então não passei mais de um ano lá na fazenda também não. E e quando ia para a escola, eu lembro de fazer meus amigos, começar a fazer meus amigos do turno da tarde, assim, lembro de fazer os amigos do turno da manhã, que também vinham alguns do turno da tarde, né? Porque assim, a gente que estudava à tarde tinha a turma da manhã e a turma da tarde. Eu acho que a turma da tarde deveria ser uma opção da escola em relação a quem podia a preencher as primeiras vagas da parte da manhã com esse pessoal, que às vezes vem de cidade diferente. Algumas cidades acabam preenchendo parte de uma turma, porque vem um ônibus com crianças de várias idades, mas às vezes são 10 crianças, 15 de outra cidade, mas então acaba fazendo uma turma e para não superlotar faz turma na parte da tarde também. E aí a gente que estudava à tarde, ou era por preferência dos pais, mas eu lembro que quando foi para quinta série, já não tinha quinta série na parte da tarde. Era só até a quarta. Então eu lembro que algumas crianças acompanharam. E essas crianças foram crianças que muitas vezes eu lembro que acho que vem me acompanhando desde a primeira série. Só que quando subia para quinta série, existia 3 quintas séries, então tinha criança que estudou comigo no turno da tarde, que foi para turma diferente. E quando mudava o ano letivo, tipo sexta série, eles acabavam caindo para a mesma série, ou depois se separavam. Então tinha essa questão de transitar em quinta A, B e C.
E quando ia para a sexta, a criança da C ia para A e vice-versa, e dava esse rolo todo. Então isso acontecia com muita frequência. Tanto é que eu lembro que só no futuro, que acho que tinha só uma turma, e aí era todo mundo ficou junto. Mas até a oitava eram várias turmas e essas turmas a gente ia transitando. Então eu fiz amigos diferentes de turmas diferentes por causa dessa transição. E, e o que eu lembro era de fazer algumas amizades de manhã. Eu já estava na quinta, estava com 11 ainda, 12 na sexta, tá. Então na quinta eu ainda estava me situando, eu não podia fazer educação física, porque a educação física era à tarde, então eu não tinha me ambientado tanto com os meninos, porque acabava sendo muito complicado você não fazer trabalho. Eu que estava no meio do caminho, estava na fazenda, trabalho escolar em turma. Como é que eu ia fazer trabalho em turma saindo do meio do mato até, ou ia fazer em Santo Antônio ou ia fazer em Nova Cruz? Então também era impossível. Então eu não sei como é que ficou minha vida acadêmica naquela época, porque era uma transição muito doida para tentar me enquadrar. E, e as amizades também não conseguiam ser tão sólidas, porque ali eu era, tipo, se eu tentar lembrar alguns amigos, eu acho que foram amigos, porque como eu tinha morado em Nova Cruz durante 3 anos, vamos dizer assim, então eu já tinha alguns amigos, três não, quatro, primeira, segunda, terceira e quarta. Os amigos que foram acompanhando assim, um ou outro acabou grudando ali e ele já me conhecia. Então você tinha uma amizade de fazer pelo menos brincar na hora do intervalo. E assim, na quarta série, o que acontece com a quarta série, minha irmã isso eu me lembro muito bem, minha irmã estava estudando para fazer ela era CDF, vamos dizer assim. Ela era um CDF, então tipo, era alguém que todo mundo, ó, a menina lá tal, é muito estudiosa, tirando nota muito boa, só é 9 10 9 10 10 10 10 10 9,9. Então a nota dela era mais ou menos essas. E, e eu faço um adendo a isso agora, voltando um ano atrás, porque aí eu vou lembrar da casa, 2 casas antes. Era aí. Então, ó, 11 anos, quinta série, se eu não me engano meu cálculo. 10 anos, quarta, casa azul. 9 anos, casa escada paroquial. Então fiz lá dentro. Lá para os meus 9 anos, minha irmã, por algum motivo, tinha que fazer alguma coisa em Recife pela escola e ela foi junto com as irmãs, tal, e ela fez essa viagem, e eu lembro dessa viagem, que eu acho que era alguma coisa relacionada à acadêmica, porque esporte não era. Então, tipo, ela foi convidada a ir para fazer alguma coisa. Ponto. Parei isso aí porque eu lembrei do fato da minha irmã ser estudiosa e dela ter ido fazer esse intercâmbio durante um período pequeno, alguns dias lá em Recife pela escola. Que eu lembro que ela entrou numa van que tinha as irmãs, as freiras, né? E ela foi e voltou com as freiras. Então tem essa memória e era naquela casa. Então isso é só um adendo porque é uma lembrança que eu tenho. Pronto, acabou. Então, em relação à minha irmã, eu lembro que eu ia com ela para a escola, então tinha essa coisa da minha irmã ser muito inteligente. E todo mundo fala muito bem dela, os professores, tudo mais. E isso também ocorreu o resto da vida para ela. Sempre ela foi dada como muito inteligente. Então, eu já estou antecipando o futuro aqui no meio das minhas análises, mas aí o que eu posso dizer mais? Minha relação com os meninos acabava sendo que eu como tinha acabado de subir
para quinta série de manhã, eu acredito não, é certeza, a minha irmã já estava de manhã, entendeu? E é que a memória vai fazendo sentido. Como ela já estava de manhã, ela tinha amigas de manhã. E eu meio que ficava andando junto com a minha irmã. O intervalo não coincidia. Acho que era assim. Tinha alguma coisa que o pessoal da quinta série não tinha intervalo junto com o pessoal que já estava na oitava. Eu acho que era quinta, tinha intervalo com quarta da manhã e no máximo com sexta. O sexta, sétima e oitavas eram juntos em um horário e quinta e para baixo era em outro horário. Então meio que eu dava uma escapulida e conseguia andar com minha irmã para um lado para o outro e ficava sendo muito carinhoso, que eu sempre fui muito carinhoso, quer dizer, eu era mais carinhoso. E as meninas ficavam apegadas e, sei lá, isso. Não era porque eu era bonitinho, não. Era mais porque eu era... Talvez que era porque eu era diferente, né? Japonesinho, alguma coisinha, talvez fosse isso. Eu era exótico, então... Tipo, as meninas mais velhas ficavam com carinho comigo, assim, sendo carinhosas, atenciosas. E aí eu acho que já vem a definição um pouco do que era eu ficar tendo contato com as meninas, assim, ter um ciclo de amizade feminina e um ciclo de amizade masculina. Então eu acho que talvez já analisando se date dessa época. E aí tipo, algumas amigas da minha irmã, eu lembro todas, tipo, a maioria eu lembro, porque você é pequeno e é uma diferença muito grande, uma criança de 11 para outra de 14, 13, entendeu? Tipo, uma menina de 10, 11 anos não é a mesma menina de 14, as meninas de 14 e 13 tá muito mais próximo de uma mulher do que uma menina de 10 e 11. Então, eu acho que tipo, eu já estava mais familiarizado com essa situação e eu tinha mais afinidade de ter amizade com pessoas mais velhas. E, e, e essa era a minha relação, assim. Se eu fosse tentar pensar em pessoal da sala de aula, tudo, você tentar, qual era o seu melhor amigo da época? Cara, se eu fosse me esforçar muito, muito, mas muito, mas muito mesmo, eu acho que começa a me marcar uma situação aqui. Quando eu subi para a quinta série, existia um menino que todo mundo chamava de Boto Cor-de-Rosa. Era horrível isso. E que aí eu começo a lembrar dos bullying de escola. Ele era gordinho, eu tava na fase de transição, eu tava ficando magrinho e fortinho, então, tipo, eu era gordinho, eu pelo menos eu me lembro de não ser magrinho, assim, fininho, fortinho, não tinha nada disso, eu tava num momento de transição. E, e, e eu me apeguei muito ao que faziam com eles. E eu sempre via ele muito inteligente, porque ele era o CDF da turma. E então, nesse período, eu acho que, na verdade, os dois irmãos, são três, na verdade, o irmão mais novo e os dois mais velhos. Os dois mais velhos, por algum motivo, eles têm uma inteligência desacerbada, assim, comparada à maioria do pessoal da mesma época. E eu já fui criando um carinho muito grande por ele, por essa relação de bullying. E eu sempre queria ser muito justo, queria ser muito justiceiro, então meio que tomava as dores. Tanto é que eu lembro que, eu acho que foi a última vez que eu chorei em jogos internos, e eu tava, muito provavelmente, na fazenda. Eu lembro de eu e ele participar dos jogos internos, e ser os dois que não foram escolhidos. E botaram nós dois ao mesmo tempo e a gente acabou com o time pro lado negativo, né? Tipo, o time tava ganhando, a gente fez perder. E a gente foi colocado meio que à força. A professora pegou,
Porque naquela época a professora era a treinadora, então meio que ela escolhia a hora de botar e tirar o aluno para brincar, para jogar, competir. E nisso ela fez a belíssima escolha de botar os dois piores na mesma partida. E aí foi tudo pro saco. E aí também se justifica o bullying, né? Porque assim, não é só o fato de você ser ruim. Às vezes o adulto tem que ter um pouco de, né, empatia e saber gerenciar ali a situação. E, e nossa, o vídeo tá ficando longo, então eu vou terminar aqui, que é a descoberta de um dos meus melhores amigos. E assim, que eu sei que ele sabe que ele é meu melhor amigo para sempre, mesmo sem eu falar, mesmo com o pouco contato que eu tenho hoje em dia. Mas dos meus amigos mais antigos, foi o que me visitou na maturidade, vamos dizer assim, quando já estava mais velho. E isso é muito louco, que lá na frente eu vou citar isso e vou também falar sobre o meu pensamento em relação a tudo isso, mas é lá pra frente. Mas aí já deixo marcado onde foi meu encontro amoroso com meu irmão de alma, que eu sempre vou ter isso. Talvez ele nunca, ele, não, vamos dizer assim, que eu nunca disse isso pra ele, entendeu? Eu nunca disse. Eu sempre, eu acho que ele sabe que eu tenho um carinho imenso por ele. Ele sabe. Ele sabe também que a vida. Não vou fazer análise agora disso, não, mas assim. Mas é uma pessoa especial para mim. E ele também merece ser dito a palavra. Porque assim, eu falo o nome apenas de pessoas que já morreram ou que de fato precisam ser citadas. Não que as outras sejam piores, né? Não que as outras sejam piores ou que não mereçam ser citadas. Só que eu não sei que se eu, como eu estou sendo muito honesto aqui nas coisas, vai ter muita coisa de algumas pessoas que são de fato comprometedoras. Então, no futuro, sabe? Tipo, e se eu fosse acompanhando falando o nome, talvez a pessoa ficasse chateada se um dia isso vazar, por exemplo. Imagina, vaza, a pessoa fala, putz, ele lembrou de tudo e falou mal de mim da época da escola. Então não é muito legal esse dia, eu tenho que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado. Não o cuidado em que eu falo em relação a mim, porque são propósitos só meu, né? Eu no futuro poder analisar minhas memórias. Se eu. É isso. E eu não vou me alongar, então o próximo, e não sei se eu vou gravar. Eu acho que eu vou terminar por aqui o dia de hoje. Eu não saí do período da fazenda. Eu tenho que ver o que, que eu ainda vou lembrar, mas provavelmente seja menos coisa, porque eu estou tentando fazer um resumo das lembranças. E aí eu acho que por hoje é só, porque eu já vi que até o dono do terreno do estacionamento me deu uma ligada aqui, eu não atendi porque estava gravando. Então, já mostra que eu também não estou muito me importando com muita coisa hoje. Estou dando mais ênfase por vídeo, mas isso tem uma explicação psicológica, que é eu tentando me apegar à minha saúde mental. Mas eu vou parar e vou dar uma ligada para ele e tentar ver o que é que eu vou fazer.